Após ser demitida, a babá pediu um último dia, até que a menina revelou algo ao pai milionário e... Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. José Marques observava a xícara de café esfriando sobre a mesa de mogno enquanto o sol da tarde entrava pelas janelas do escritório. 3 anos. 3 anos desde que acordava sozinho, desde que o silêncio da casa se tornara tão pesado quanto o terno que vestia todos os dias. 3 anos desde que Beatriz partira, levando consigo a leveza que ele nem sabia que existia até perdê-la. O apartamento em Moema continuava impecável, organizado, cada objeto em seu lugar, mas vazio de uma forma que nenhum móvel de design italiano conseguia preencher. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo o cansaço acumulado de noites mal dormidas, de reuniões que se estendiam até mais tarde do que deveriam, de decisões que precisava tomar sozinho. A empresa crescera, os números impressionavam, os sócios comemoravam, mas José sentia como se estivesse apenas cumprindo movimentos automáticos, como um relógio caro que continua marcando as horas mesmo quando ninguém mais se importa com o tempo. O interfone tocou. A voz de Sandra, sua secretária, cortou o silêncio. Camila Silva estava na recepção como ele havia pedido. José respirou fundo, não queria fazer aquilo, não daquela forma. Mas as contas não mentiam, os números eram claros, e ele aprendera nos últimos anos que sentimentos não pagavam dívidas nem salvavam negócios. Precisava reduzir custos. A crise econômica que assolava o país batera à sua porta também, e manter uma babá em tempo integral, com todos os encargos, era um luxo que ele tecnicamente não precisava mais. Melina estava crescendo, já tinha 7 anos, passava o dia na escola, tinha as aulas extracurriculares, a natação às terças e quintas, o inglês às quartas. Tecnicamente, Camila ficava ociosa boa parte do tempo. Tecnicamente, fazia sentido. Tecnicamente. José sabia que estava se enganando. Ele pediu que a fizessem entrar. Camila surgiu na porta do escritório com aquele jeito discreto que tinha, os cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples, a blusa branca impecável, a calça jeans escura, tênis brancos. Ela nunca se vestia como babá de filme americano, nunca usara aqueles uniformes ridículos que algumas agências sugeriam. Beatriz odiava formalidades desnecessárias e Camila sempre respeitara isso. Mesmo depois, mesmo quando Beatriz já não estava mais ali para ter opinião sobre nada. Bom dia, José, ela disse, e havia algo na voz dela que sempre o desarmava. Uma serenidade, uma presença que não se impunha, mas que preenchia o ambiente de um jeito estranho. Ele acenou para a cadeira à frente da mesa, mas Camila permaneceu de pé, como se soubesse que aquela conversa não seria longa, como se já soubesse o que vinha pela frente. Senta, por favor, ele insistiu, e dessa vez ela obedeceu, cruzando as mãos sobre o colo. José odiava aquele momento. Odiava ser o tipo de homem que precisava fazer aquilo. Camila, eu preciso conversar com você sobre uma decisão que tomei. Ela apenas o encarou, esperando. Aqueles olhos castanhos claros que Melina adorava dizer que pareciam mel quando batia o sol. Você sabe que a empresa passou por algumas dificuldades nos últimos meses. A crise afetou vários setores e eu precisei reavaliar despesas. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas, mas não havia palavras certas para aquilo. Eu vou precisar dispensar seus serviços. O silêncio que se seguiu foi denso. Camila não desviou o olhar. Não pareceu surpresa, não pareceu magoada, não pareceu nada além de serena, daquela forma irritante que ela tinha de aceitar as coisas como se já esperasse por elas. Entendo, ela disse simplesmente. José sentiu uma pontada estranha no peito, algo entre alívio e decepção. Parte dele queria que ela contestasse, que dissesse que Melina precisava dela, que os últimos 3 anos significavam alguma coisa, que ele estava cometendo um erro. Mas Camila apenas assentiu. Quando? Final do mês, ele respondeu.
e odiou, como sua própria voz soou fria, profissional, distante. Vou garantir que você receba todos os direitos, uma indenização justa, referências excelentes, tudo certinho. Ele estava falando demais, preenchendo o silêncio com palavras vazias, como se isso tornasse tudo menos doloroso. Camila apenas continuou olhando para ele, e José teve a impressão estranha de que ela via mais do que ele gostaria. Via o cansaço, a culpa, a solidão que ele escondia atrás de ternos bem cortados e decisões racionais. "Posso pedir uma coisa?" Camila perguntou, e havia algo diferente na voz dela agora. Não exatamente emoção, mas uma firmeza que José raramente ouvia. "Claro", ele disse. "Um último dia, com a Melina, antes de ir embora de vez. Só um dia, para me despedir direito." José não esperava por aquilo. Esperava talvez uma contestação sobre valores, uma negociação, até mesmo lágrimas. Mas não aquilo, não aquele pedido simples e devastador. Um último dia. Como se 3 anos pudessem ser resumidos em 24 horas de despedida. Ele deveria dizer não. Deveria argumentar que seria pior para Melina, que prolongaria o sofrimento, que criança se adapta rápido e é melhor cortar o vínculo de uma vez. Mas as palavras não saíram. Em vez disso, ele se viu concordando. "Claro, pode ser sábado, eu vou estar trabalhando mesmo." Camila sorriu, um sorriso pequeno e triste que José não conseguiu decifrar. "Obrigada." Ela se levantou, alisou a calça e se virou para sair. José a observou atravessar o escritório, a postura ereta, os ombros firmes, e sentiu aquela sensação estranha novamente. Aquela impressão de que estava perdendo algo importante, algo que não conseguia nomear. "Camila!" ele chamou, e ela parou na porta, virando-se ligeiramente. Ele procurou por algo para dizer, algo que justificasse tê-la chamado, mas não encontrou nada. "Obrigado, por tudo." Ela apenas acenou com a cabeça e saiu. José ficou sozinho no escritório, encarando a xícara de café frio, o sol agora mais baixo, lançando sombras longas sobre os papéis espalhados na mesa. Tecnicamente, ele fizera a coisa certa. Tecnicamente fazia sentido, mas havia algo na forma como Camila olhara para ele, algo na serenidade daquele pedido que o incomodava. Um último dia, como se um dia pudesse fazer diferença, como se 24 horas pudessem consertar o que ele estava prestes a destruir. Ele pegou o celular e abriu a galeria de fotos. Rolou até encontrar uma imagem de meses atrás, tirada sem querer, quando Melina brincava na sala. No fundo da foto, quase fora de foco, Camila estava sentada no chão, rindo de algo que a menina dissera, os olhos brilhando daquele jeito que ele raramente via em adultos. Beatriz costumava rir assim. Beatriz costumava iluminar ambientes apenas por estar neles. José trancou o celular e o colocou de volta no bolso. Sábado. Seria sábado. E depois tudo voltaria ao normal. Ele contrataria alguém por hora para buscar Melina na escola quando necessário. Talvez pedisse para a mãe dele ajudar mais, faria ajustes, reorganizaria a rotina. Criança se adapta. Todo mundo dizia isso. Criança se adapta rápido. José Marques passou o resto da tarde assinando documentos, respondendo e-mails, participando de videoconferências com investidores. Quando finalmente saiu do escritório, já eram quase 9 da noite. O trânsito de São Paulo estava absurdamente travado, e ele levou mais de 1 hora para chegar em Moema. Quando abriu a porta do apartamento, a casa estava em silêncio, a luz do corredor acesa, como sempre. Os sapatos de Melina jogados na entrada, como sempre. O cheiro do jantar que alguém fizera e que esfriava na cozinha, como sempre. Ele subiu as escadas silenciosamente e parou na porta do quarto da filha. Melina dormia agarrada ao ursinho de pelúcia que Beatriz comprara quando descobriu a gravidez. A luz do abajur em formato de lua lançava um brilho suave sobre o rosto da menina, e José sentiu aquele aperto familiar no peito. Ela tinha os olhos da mãe, o mesmo nariz pequeno, a mesma testa ampla, mas havia algo nela que era só dela,
uma determinação, uma força que nem ele nem Beatriz tinham. Ele entrou no quarto, ajeitou o cobertor que havia escorregado, afastou uma mecha de cabelo que caía sobre o rosto dela. Melina se mexeu, murmurando algo ininteligível, mas não acordou. José ficou ali por alguns minutos, apenas observando, tentando lembrar quando fora a última vez que chegara em casa cedo o suficiente para jantar com ela. Tentando lembrar quando fora a última vez que realmente conversara com a filha sobre algo além de notas escolares e compromissos. Tentando lembrar quando fora a última vez que se sentira como um pai de verdade, e não apenas alguém que garantia que todas as contas fossem pagas e todas as necessidades fossem atendidas. Ele saiu do quarto, desceu as escadas, serviu-se de um uísque que não queria e sentou no sofá da sala, encarando a vista de São Paulo através das janelas amplas. As luzes da cidade piscavam lá embaixo, milhões de vidas acontecendo simultaneamente, milhões de histórias que ele nunca conheceria. José Marques era um homem bem-sucedido. Tinha uma empresa sólida, um apartamento em um dos bairros mais valorizados da cidade, um carro importado, investimentos que garantiriam o futuro da filha. Mas enquanto bebia o uísque e observava as luzes lá fora, ele não conseguia afastar a sensação de que algo estava profundamente errado, de que ele cometera um erro, de que dispensar Camila não era apenas uma questão de planilhas e custos. Era algo maior, algo que ele não queria admitir. Sábado, um último dia, e depois tudo voltaria ao normal. Pelo menos era nisso que ele tentava acreditar. O sábado amanheceu com aquele sol de outubro que parecia prometer algo. José acordou mais cedo do que o normal, o que era estranho considerando que não tinha reuniões marcadas, não tinha compromissos urgentes, não tinha motivos reais para sair da cama antes das 9. Mas ali estava ele, às 7 da manhã, tomando café sozinho na cozinha enquanto ouvia os pássaros lá fora. O apartamento estava silencioso demais. Melina ainda dormia. Camila chegaria às 9 como combinado. 9 horas. O último dia. Ele tentara trabalhar na véspera, revisar contratos, responder pendências, mas a concentração não vinha. A imagem de Camila saindo do escritório, aquele sorriso pequeno e triste, aquele pedido simples, não saía da cabeça dele. José pegou a xícara de café e foi até a janela da sala. São Paulo acordava lentamente, o trânsito ainda tranquilo para os padrões da cidade, algumas pessoas correndo no parque em frente ao prédio. Beatriz adorava correr ali. Dizia que era a única hora do dia em que conseguia pensar sem interrupções. José nunca entendeu. Ele sempre preferiu a academia, a esteira, o controle de velocidade e inclinação, a previsibilidade. Beatriz gostava do caos, do improviso, da liberdade de simplesmente sair e correr sem destino certo. O interfone tocou às 9 em ponto. José apertou o botão para liberar a entrada, sem dizer nada. 3 minutos depois, bateram na porta. Ele abriu. Camila estava ali, com uma mochila pequena nas costas, uma blusa amarela clara que José nunca tinha visto antes. O cabelo solto caindo sobre os ombros. Ela parecia diferente, mais jovem, menos babá, apenas Camila. Bom dia, ela disse, e o sorriso era genuíno dessa vez. Posso entrar? José deu um passo para o lado, e ela passou por ele, trazendo consigo um cheiro suave de sabonete e algo que ele não conseguia identificar. Lavanda, talvez. Ou apenas a sensação de que algo estava diferente naquele dia. A Melina já acordou? Camila perguntou. Ainda não. Quer café? Ela aceitou e os dois foram até a cozinha. José serviu uma xícara para ela, observando enquanto Camila pegava o açúcar mascavo que ficava no armário superior, 2 colheres. Mexia devagar, do jeito que sempre fazia. Ele nunca reparara que ela mexia o café daquele jeito. Devagar, como se tivesse tempo, como se não houvesse pressa. Você tem algum plano para hoje? José perguntou, apoiando-se no balcão. Camila tomou um gole do café
e sorriu. Tenho, mas é surpresa. Para mim ou para a Melina? Ele perguntou, tentando manter o tom leve. Para nós três, Camila respondeu, e havia algo nos olhos dela que José não conseguia decifrar. Um brilho, uma determinação. Você não vai trabalhar, José. Hoje você fica. Ele começou a contestar, a dizer que tinha pendências, que a empresa não parava, que tinha coisas importantes para resolver, mas as palavras morreram antes de sair, porque Camila apenas continuou olhando para ele, esperando. E José percebeu que ela não estava pedindo, estava dizendo. E pela primeira vez em muito tempo, ele não sentiu vontade de argumentar. Certo, ele disse, simplesmente, fico. O sorriso que Camila deu valeu qualquer contrato que ele deixaria de revisar naquele dia. Melina acordou meia hora depois, desceu as escadas ainda de pijama, esfregando os olhos. E quando viu Camila na sala, o rostinho dela se iluminou de uma forma que José raramente via. Camila! A menina gritou, correndo para se jogar nos braços da babá. Camila a pegou no ar, rodopiou com ela, e as duas riram daquele jeito solto que só crianças e pessoas sem medo de parecer ridículas conseguem rir. Você veio, Melina disse ainda agarrada ao pescoço dela. Você disse que ia embora, mas você veio. José sentiu algo se contrair no peito. Melina sabia. Claro que sabia. Ele pensara que conseguiria esconder, que conseguiria preparar a filha aos poucos, que teria tempo. Mas Melina sempre soube das coisas antes que ele dissesse. Sempre captou o que não era dito. Igual a mãe. Eu prometi um último dia especial, não foi? Camila disse, colocando a menina no chão e ajoelhando-se para ficar na altura dela. E hoje vai ser especial. Eu, você e o seu pai. Os três juntos. Melina olhou para José como se não acreditasse no que estava ouvindo. O papai também? Camila assentiu. O papai também. A primeira parada foi o Parque Ibirapuera. Camila insistira, e José não conseguira dizer não. Eles pegaram o carro dele, mas foi Camila quem sugeriu a rota, quem apontou um estacionamento que José nunca usava, quem conhecia atalhos que ele desconhecia. Quando saíram do carro, Melina já estava pulando de animação, segurando a mão de Camila com uma força que parecia desproporcional para uma criança tão pequena. Eles caminharam pelo parque e José percebeu que fazia anos desde a última vez que estivera ali. Beatriz adorava aquele lugar. Levava Melina para andar de bicicleta, para alimentar os patos no lago, para deitar na grama e olhar as nuvens. José sempre achara aquilo perda de tempo. Sempre tivera algo mais importante para fazer. Sempre. Olha, papai! Melina gritou, apontando para um pipoqueiro. Posso? José tirou a carteira do bolso, mas Camila o interrompeu. Hoje eu pago, ela disse, tirando algumas notas da própria carteira. É meu dia. José não argumentou. Apenas observou enquanto Camila comprava pipoca, enquanto Melina escolhia o sabor, enquanto as duas riam de algo que ele não ouvira. E então Camila estendeu o saco de pipoca para ele também. Dividimos? Ela perguntou. Melina já estava enfiando a mão, pegando punhados enormes, deixando algumas caírem no chão. José pegou uma pipoca, colocou na boca, e percebeu que há quanto tempo não comia pipoca de parque. Há quanto tempo não fazia nada sem pressa. Eles sentaram perto do lago. Melina correu atrás dos patos, gritando e rindo quando eles fugiam. Camila sentou-se na grama e José hesitou apenas um segundo antes de fazer o mesmo. O terno que vestira naquela manhã definitivamente não fora a melhor escolha para sentar na grama, mas não importava. Nada parecia importar naquele momento. Você sempre traz ela aqui? José perguntou. Camila acenou que sim, toda semana. Geralmente nas tardes de quinta depois da natação. A Melina gosta de ver os patos. Diz que eles são engraçados. José observou a filha correndo, os cabelos voando ao vento, o sorriso enorme no rosto. Quando foi a última vez que vira Melina tão feliz?
Quando foi a última vez que realmente prestara atenção? Ela fala muito sobre a mãe? José perguntou, e a voz saiu mais baixa do que pretendia. Camila virou-se para encará-lo. Fala. Quase todo dia. José engoliu em seco. Eu não sei lidar com isso. Com as perguntas dela. Com as memórias. Eu não sei o que dizer. Camila ficou em silêncio por um momento. Então disse suavemente: Você não precisa ter todas as respostas, José. Você só precisa estar aqui. José olhou para ela, e havia algo nos olhos de Camila que ele não conseguia nomear. Compaixão, compreensão. Algo que ia além de babá e patrão, algo que o assustava e confortava ao mesmo tempo. Melina voltou correndo, jogou-se entre os dois, rindo. Eles são muito rápidos, ela reclamou. Eu não consigo pegar nenhum... Camila passou a mão pelos cabelos da menina. Talvez eles não queiram ser pegos. Talvez eles só queiram que você corra junto com eles. Melina pareceu considerar aquilo profundamente. Então acenou. Faz sentido. A tarde passou rápido demais. Eles almoçaram num restaurante simples perto do parque. Um lugar que servia comida caseira, arroz com feijão, bife acebolado, farofa. José não se lembrava da última vez que comera num lugar assim. Estava acostumado com restaurantes sofisticados, cardápios em francês, vinhos caros. Mas havia algo naquela comida simples que preenchia mais do que o estômago. Melina comeu tudo, lambeu os dedos, pediu sobremesa. Camila conversou com a dona do restaurante como se a conhecesse há anos. José apenas observou. Observou como Camila se relacionava com as pessoas, com naturalidade, sem máscaras, sem pressa. Observou como Melina ficava mais leve quando Camila estava por perto. Observou como ele próprio se sentia diferente naquele dia. Depois do almoço, foram a uma livraria. Camila disse que Melina adorava livros. E José percebeu que não sabia disso. Não sabia que a filha passava horas na sessão infantil, folheando histórias, pedindo para Camila ler em voz alta. Não sabia que Melina tinha autores favoritos, personagens preferidos, que ela sonhava em escrever suas próprias histórias um dia. Como eu não sabia disso? José murmurou mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Mas Camila ouviu. Você estava ocupado demais tentando sobreviver, ela disse, sem julgamento na voz. Apenas um fato. José sentiu o peso daquelas palavras. No fim da tarde, voltaram ao apartamento. Melina estava cansada, mas feliz. Pediu para Camila colocá-la para dormir e Camila acenou. José ficou na sala, ouvindo as vozes abafadas vindo do quarto, a risada de Melina, a voz suave de Camila, contando alguma história. E então, silêncio. Camila desceu meia hora depois. Ela dormiu, ela disse, encostando-se no batente da porta da sala. Foi um dia bonito. José se levantou. Foi. Obrigado. Por isso. Por tudo. Camila deu alguns passos em direção a ele. José, posso dizer uma coisa? Ele acenou. Você não é um pai ruim. Você está apenas perdido. E tudo bem estar perdido. Mas a Melina precisa de você, não do seu dinheiro, não das suas soluções, de você. José sentiu algo quebrar dentro dele, algo que segurava há anos, desde que Beatriz partira, desde que decidira que trabalho era a única forma de lidar com a dor. Eu não sei como fazer isso, ele confessou. E a voz saiu rouca. Eu não sei como ser o que ela precisa. Camila deu mais um passo. Você começa estando aqui. Só isso. O resto você aprende. As palavras eram simples, mas carregavam um peso que José sentiu no peito. Ele olhou para Camila. Realmente olhou. E percebeu que ela não era apenas a babá. Nunca fora apenas a babá. Era a pessoa que segurava os pedaços da família dele quando ele não conseguia. Era a pessoa que fazia Melina rir. Era a pessoa que, sem ele perceber, se tornara essencial. Fica, ele disse, e as palavras saíram antes que pudesse pensar. Por favor, não vá embora. A gente precisa de você. Eu preciso de você. Camila sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso. José, você me demitiu.
Eu sei, foi um erro. Foi o maior erro que eu cometi desde que a Beatriz se foi. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tudo que não havia sido dito. Camila respirou fundo. Então, olhou para ele direto nos olhos. Você tem certeza? José deu um passo à frente. Nunca tive tanta certeza de nada. Camila não respondeu imediatamente. Ficou ali, parada no meio da sala, os braços cruzados, olhando para José com aquela expressão que ele ainda não conseguia decifrar completamente. Havia algo nos olhos dela, uma mistura de cautela e esperança, como se estivesse medindo cada palavra que ele dissera, tentando entender se era real ou apenas o impulso de um homem que não queria lidar com a culpa de demitir alguém importante para a filha. Você tem certeza? Ela repetiu, e dessa vez a voz saiu mais firme. Porque eu não posso fazer isso de novo, José. Não posso me apegar mais e depois ter que sair. Não é justo comigo. E definitivamente não é justo com a Melina. José sentiu o peso daquelas palavras. Ela tinha razão. Claro que tinha. Ele tomara uma decisão precipitada, baseada em números e planilhas, sem considerar o que realmente importava. Sem considerar que algumas coisas não podiam ser medidas em custos operacionais. Eu tenho certeza, ele disse, e dessa vez soou mais convincente até para si mesmo. Eu cometi um erro grande, e eu quero consertar. Camila suspirou, baixou os braços e deu alguns passos até sentar-se no sofá. José ficou de pé, sem saber se deveria sentar ao lado dela ou manter distância. Acabou optando por sentar na poltrona em frente, mantendo a mesa de centro entre eles. Você não entende. Camila começou, olhando para as próprias mãos. Não é só sobre o emprego. É sobre o que isso representa. Eu cuidei da Melina desde que ela tinha 4 anos. Vi ela crescer. Vi ela chorar pela mãe, vi ela ter pesadelos, vi ela aprender a ler, vi ela descobrir que gostava de histórias de aventura e odiava brócolis. Eu conheço essa menina melhor do que qualquer outra pessoa, e isso não é arrogância, José, é só a verdade. José engoliu em seco. Eu sei. Você sabe? Camila ergueu os olhos para encará-lo. Você realmente sabe? Porque hoje foi lindo, foi especial, mas foi um dia. E quantos dias como esse você teve com a sua filha nos últimos 3 anos? José abriu a boca para responder, mas não havia resposta. Ele sabia exatamente quantos. Poucos, raros, quase nenhum. Você está certo, ele admitiu, a voz baixa. Eu me afastei. Eu me enterrei no trabalho porque era mais fácil do que lidar com a dor. Mais fácil do que olhar para a Melina e ver a Beatriz em cada gesto, em cada sorriso. Mais fácil do que admitir que eu estava falhando como pai. Camila ficou em silêncio por um longo momento. Então, suavemente, disse: Você não está falhando, José. Você está com medo. E tem diferença. José sentiu algo apertar no peito. Ninguém falava com ele daquela forma. Ninguém via através das camadas de controle e competência que ele construíra ao longo dos anos. Ninguém, exceto Beatriz. E agora Camila. Eu não quero que você vá embora, ele disse, e havia uma urgência na voz que o surpreendeu. Não só pela Melina, por mim também. Eu preciso de você aqui. Preciso de alguém que me lembre de que existe vida além de contratos e reuniões. Preciso de alguém que olhe para mim e veja mais do que o empresário bem-sucedido. Preciso de você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Camila o encarou e José viu o momento exato em que algo mudou na expressão dela. Uma suavidade, uma abertura. Está bem, ela disse finalmente. Eu fico, mas com uma condição. Qualquer uma, José respondeu rápido demais, e Camila sorriu. Você precisa estar presente. De verdade. Não adianta eu ficar se você continuar chegando às 10 da noite e saindo às 6 da manhã. A Melina precisa do pai dela, e se você me quer aqui, então você também precisa estar. José assentiu. Eu prometo. Vou estar. A semana que se seguiu foi diferente de qualquer outra que José experimentara nos últimos 3 anos.
Ele reduziu o horário no escritório, delegou mais tarefas, recusou reuniões desnecessárias. Chegava em casa às 6, às vezes até às 5, e encontrava Melina e Camila na sala, desenhando, lendo, vendo algum filme infantil que ele nunca tinha ouvido falar. No começo, Melina estranhara, olhava para o pai com desconfiança, como se esperasse que a qualquer momento ele desaparecesse de novo. Mas aos poucos, a menina começou a se abrir. Começou a pedir para ele ler histórias antes de dormir. Começou a contar sobre o dia na escola, sobre as amigas, sobre a professora chata de matemática. Começou a rir quando ele tentava fazer vozes diferentes nos livros, mesmo que as vozes ficassem ridículas. E Camila estava sempre ali. Não como uma presença que se impunha, mas como alguém que simplesmente fazia parte. Ela jantava com eles, ajudava Melina com a lição de casa, conversava com José sobre coisas banais e importantes. Aos poucos, José percebeu que esperava por aqueles momentos. Esperava pela risada de Camila quando Melina dizia algo engraçado. Esperava pela forma como ela olhava para ele quando achava que ele não estava prestando atenção. Esperava pela sensação de que pela primeira vez em anos ele não estava sozinho. Numa quinta-feira à noite, depois que Melina dormiu, José e Camila ficaram na sala conversando. Ele servia vinho para os dois, coisa que nunca fizera antes, e Camila aceitara, surpresa. Eles conversaram sobre tudo e sobre nada. Sobre a infância dela no interior de Minas Gerais, sobre como viera para São Paulo procurar oportunidades, sobre a família dele, sobre como conhecer a Beatriz na faculdade, sobre como se apaixonara no primeiro encontro, sobre os sonhos que tinham e os que abandonaram, sobre as cicatrizes que carregavam. "Posso te perguntar uma coisa?" José disse, girando a taça de vinho entre os dedos. Camila acenou. "Por que você pediu aquele último dia? Por que não simplesmente foi embora?" Camila sorriu, mas era um sorriso triste. "Porque eu precisava ter certeza. Precisava saber se você realmente não via. Se você realmente não percebia." "Não percebia o quê?" José perguntou, embora já soubesse a resposta. Já sentisse no fundo do peito o que ela estava prestes a dizer. Que a Melina me ama, e que eu amo ela, e que você também importa. Mais do que deveria, considerando que eu era apenas a babá. José colocou a taça sobre a mesa. "Você nunca foi apenas a babá." "Eu sei," Camila respondeu, olhando diretamente para ele. "Mas você precisava descobrir isso sozinho." O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Não era desconfortável. Era carregado de possibilidades, de coisas que ainda não haviam sido ditas, mas que pairavam no ar como promessas. José se inclinou ligeiramente para a frente. "Camila, eu não sei como fazer isso. Não sei como começar de novo. Não sei se tenho o direito de começar de novo." "Começar o quê?" ela perguntou. Mas havia um brilho nos olhos que dizia que ela sabia exatamente do que ele estava falando. "Isso," José disse, fazendo um gesto vago entre os dois. "Seja lá o que for isso. Eu não quero estragar. Não quero perder você. Não quero que a Melina perca você. Mas eu também não sei como navegar isso." Camila respirou fundo. Então disse, com uma suavidade que José sentiu até os ossos: "Ninguém sabe, José. A gente só vai descobrindo. Mas tem que ser real. Não pode ser por conveniência. Não pode ser porque você se sente culpado ou porque a Melina precisa de mim. Tem que ser porque você realmente quer." "Eu quero," José disse sem hesitar. "Eu quero tanto que assusta." Camila sorriu, um sorriso verdadeiro dessa vez, e José sentiu como se finalmente conseguisse respirar depois de segurar o ar por 3 anos. "Me assusta também," ela confessou. "Porque eu não era para sentir isso. Não era para me apegar assim, mas eu me apeguei a Melina, a essa casa, a você." José estendeu a mão sobre a mesa. Camila olhou para ela por um momento, então colocou a própria mão sobre a dele. Os dedos se entrelaçaram e foi o gesto mais simples e mais significativo que José fizera em muito tempo.
No sábado seguinte, os três foram ao parque de novo. Dessa vez, foi José quem sugeriu. Melina ficou radiante, pulou de alegria e passou a manhã inteira escolhendo a roupa que usaria. Camila apenas sorriu, aquele sorriso que José estava começando a conhecer tão bem. Aquele sorriso que dizia que ela entendia, que ela via, que ela estava ali. Eles sentaram na mesma área perto do lago. Melina correu atrás dos patos novamente, e José e Camila ficaram lado a lado na grama. Em algum momento, os ombros deles se tocaram. Nenhum dos dois se afastou. Ela vai falar sobre a mãe hoje, Camila disse, baixinho. Como você sabe? José perguntou. Ela sempre fala quando está feliz. Como se quisesse dividir a felicidade com a mãe também. José sentiu um nó na garganta, e então Melina voltou correndo. Jogou-se entre os dois, rindo. Papai, Cami, eu quase peguei um. Quase. José passou a mão pelos cabelos da filha. Quase, é? A mamãe ia adorar ver você correndo atrás desses patos. Ela dizia que você era igual a ela, rápida e teimosa. Melina ficou séria por um momento. Então disse, com aquela sinceridade brutal que só crianças têm: eu sinto falta da mamãe. Mas eu gosto que a Cami esteja aqui. E eu gosto que você esteja aqui também, papai. Os três juntos é bom. José olhou para Camila. Ela olhou de volta. E naquele momento, ele soube. Soube que estava fazendo a coisa certa. Soube que tinha muito a aprender, muito a consertar, muito a construir. Mas pela primeira vez em 3 anos, ele não estava sozinho. E isso fazia toda a diferença. As coisas mudaram de forma sutil, mas inegável. José começou a perceber pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como Camila cantarolava enquanto preparava o café da manhã. O jeito como ela dobrava as toalhas em terços perfeitos, algo que Beatriz também fazia. A risada baixa que escapava quando Melina contava alguma história absurda da escola. Ele começou a reparar também na forma como o coração acelerava quando ouvia a chave girando na fechadura, anunciando a chegada dela. Como o apartamento parecia mais vivo, mais cheio, quando Camila estava ali. Mas com essa percepção veio também o medo de estar traindo a memória de Beatriz, o medo de estar confundindo gratidão com algo mais profundo, o medo de que Melina não aceitasse, de que fosse rápido demais, de que ele estivesse sendo egoísta ao querer algo para si depois de tanto tempo apenas sobrevivendo. Numa terça-feira, José chegou em casa mais cedo que o normal. Encontrou Camila e Melina na cozinha, fazendo brigadeiros. A bancada estava uma bagunça linda de chocolate, leite condensado e granulado espalhado. Melina tinha chocolate até na ponta do nariz. E Camila ria enquanto tentava limpar a confusão que a menina fazia a cada tentativa de enrolar os doces. Papai, Melina gritou ao vê-lo. Olha, a gente está fazendo brigadeiro igual a mamãe fazia. José sentiu algo apertar no peito. Beatriz adorava fazer brigadeiro. Dizia que era a sobremesa mais democrática do Brasil, que cabia em qualquer ocasião, de aniversário à terça-feira comum. Ela ensinara Melina a fazer quando a menina tinha apenas 3 anos, e as duas passavam tardes inteiras na cozinha, lambuzadas de chocolate, rindo de coisas que José nunca entendia direito porque estava sempre trabalhando. Camila percebeu a mudança na expressão dele. Desculpa, ela disse baixinho. Eu devia ter perguntado antes. A Melina pediu. E eu não pensei que... Não, José a interrompeu entrando na cozinha. Está tudo bem. É bom. É importante que ela se lembre. Ele pegou uma das bolinhas já prontas, colocou na boca e fechou os olhos. O sabor era exatamente como lembrava. Doce, intenso, reconfortante. Beatriz sempre dizia que brigadeiro era memória em forma de doce. José nunca entendeu completamente até aquele momento. Está igual, ele disse abrindo os olhos. Vocês conseguiram. Está exatamente igual. Melina sorriu, orgulhosa. A Cami me ensinou. Ela disse que a mamãe ensinaria desse jeito também.
José olhou para Camila. Ela estava encostada na pia, observando-o com cautela, como se esperasse que ele desmoronasse ou ficasse bravo. Mas ele não estava bravo, estava grato. Grato porque Camila não tentava apagar Beatriz, não tentava ocupar o lugar dela, apenas honrava a memória, mantinha viva as tradições, ensinava Melina que lembrar não era ruim, que amor não tinha prazo de validade. Obrigado, José disse, e Camila apenas acenou, entendendo tudo que ele não conseguia colocar em palavras. Naquela noite, depois que Melina dormiu, eles ficaram na varanda. José trouxe 2 cervejas da geladeira e Camila aceitou surpresa. Ele raramente bebia cerveja, sempre preferira vinho ou uísque, coisas sofisticadas que combinavam com jantares de negócios. Mas havia algo naquela noite que pedia simplicidade, que pedia apenas estar ali, sem formalidades. Você pensa nela todos os dias? Camila perguntou, olhando para a cidade lá embaixo. José tomou um gole da cerveja. Todos os dias, às vezes a cada hora, mas está diferente agora. Diferente como? Antes doía de uma forma que paralisava. Agora dói de uma forma que me lembra que eu vivi algo bom, que eu tive sorte, mesmo que tenha sido por pouco tempo. Camila ficou em silêncio por um momento. Então disse, 3 anos não é pouco tempo. Você teve quase 10 anos com ela. Isso é muito. É uma vida inteira para algumas pessoas. José virou-se para encará-la. Você já amou alguém assim? Do jeito que dói quando termina? Camila tomou um longo gole da cerveja antes de responder. Uma vez. Ele se chamava Daniel. A gente namorou por 5 anos. Eu achava que ia casar, ter filhos, a vida toda planejada, mas ele quis seguir carreira no exterior, e eu quis ficar. A gente tentou por um tempo, mas não funcionou. Distância não é só quilômetros, é prioridades diferentes também. José nunca imaginara que Camila tivesse uma história assim. Nunca parara para pensar na vida dela fora daquela casa, fora do papel de babá. Você ainda fala com ele? Não, foi doloroso demais. A gente se afastou. É melhor assim. Você se arrepende? Camila pensou por um longo tempo. Não, porque se eu tivesse ido, eu não estaria aqui agora. E eu gosto de estar aqui. Gosto da Melina. Gosto dessa cidade, mesmo com todo o caos. Gosto da minha vida, mesmo que não seja a que eu planejei. José sorriu. A vida raramente é o que a gente planeja. Exatamente. Eles ficaram ali por mais tempo, conversando sobre coisas aleatórias, sobre músicas que gostavam, sobre filmes que queriam assistir, sobre lugares que sonhavam conhecer. E em algum momento, Camila encostou a cabeça no ombro dele. José ficou imóvel por alguns segundos, o coração disparado, sem saber se deveria se afastar ou se deveria colocar o braço ao redor dela. Acabou optando pela segunda opção. Camila suspirou, relaxando contra ele, e José sentiu como se algo dentro dele finalmente se encaixasse no lugar. No fim de semana seguinte, José teve uma reunião importante que não pôde adiar. Era um investidor internacional, uma oportunidade que poderia mudar o rumo da empresa. Ele acordou cedo, vestiu o melhor terno, preparou a apresentação mentalmente enquanto tomava café. Camila chegou para cuidar de Melina, como sempre fazia aos sábados quando José tinha compromissos. Vai dar tudo certo, ela disse, ajeitando a gravata dele num gesto tão natural que José quase esqueceu de respirar. Você é bom no que faz. Eles vão ver isso. José segurou a mão dela antes que ela se afastasse. Camila parou, surpresa. Quando eu voltar, a gente conversa. Conversa de verdade. Sobre isso. Sobre a gente. Camila sorriu. Tá bom, eu vou estar aqui. A reunião foi melhor do que José esperava. O investidor assinou o contrato, os números eram favoráveis, a empresa estava finalmente se estabilizando depois dos meses difíceis. Ele deveria estar eufórico, comemorando, ligando para os sócios. Mas tudo que José conseguia pensar era em voltar para casa, voltar para Camila, voltar para Melina, voltar para o que realmente importava. Quando abriu a porta do apartamento, já passava das 7 da noite. Encontrou Melina assistindo desenho na sala e Camila na cozinha preparando o jantar.
O cheiro de alho e cebola refogados preenchia o ambiente. José largou a pasta no sofá, afrouxou a gravata e foi até a cozinha. Como foi? Camila perguntou, sem tirar os olhos da panela. Bem, muito bem. Fechamos o negócio. Ela se virou, sorrindo. Eu sabia. Parabéns. José deu alguns passos em direção a ela. Camila ficou parada, a colher de pau ainda na mão, os olhos atentos. Eu pensei em você o tempo todo, ele confessou. Durante a reunião, no trânsito, o tempo todo. Eu só queria voltar para cá. Voltar para você. José, eu sei que é complicado. Eu sei que tem a Melina, tem a dinâmica de trabalho, tem tudo. Mas eu não consigo mais fingir que não sinto. Eu gosto de você, Camila. E não é gratidão. Não é conveniência. É real. Camila colocou a colher sobre a bancada. Respirou fundo. Então disse, com aquela sinceridade que José aprendera a amar. Eu também gosto de você. Muito. Mas eu tenho medo, José. Medo de não ser suficiente. Medo de que você ainda esteja procurando a Beatriz em mim. Medo de que a Melina não aceite. Medo de estragar tudo. José deu mais um passo, agora tão perto que podia sentir o calor do corpo dela. Eu não estou procurando a Beatriz em você. Você não é substituta de ninguém. Você é você. E é exatamente por isso que eu me apaixonei. As palavras ficaram suspensas no ar. Camila arregalou os olhos. Você, me apaixonei, José repetiu. E dessa vez soou mais firme, mais certo. Por você. Pela forma como você cuida da Melina. Pela forma como você me fez lembrar que eu ainda sou humano. Pela forma como você me faz querer ser melhor. Eu me apaixonei por você, Camila. Ela não respondeu. Em vez disso, inclinou-se para a frente e o beijou. Foi um beijo suave, hesitante no começo, como se ela ainda estivesse testando se aquilo era real. Mas então, José colocou as mãos na cintura dela, puxou-a para mais perto e o beijo se aprofundou. Foi o tipo de beijo que dizia tudo que palavras não conseguiam. Foi o tipo de beijo que José não dava há 3 anos. Foi o tipo de beijo que fazia sentido. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Camila encostou a testa na dele. A gente vai com calma, certo? Por causa da Melina. Por causa de nós. Com calma, José concordou. Do jeito certo. E naquele momento, com o cheiro de jantar no ar e a risada de Melina vindo da sala, José soube que finalmente estava no lugar certo. Finalmente estava construindo algo novo sem apagar o que veio antes. Finalmente estava vivo de novo. As semanas que se seguiram ao beijo foram um exercício de equilíbrio. José e Camila decidiram não esconder nada de Melina, mas também não forçar uma conversa que a menina talvez não estivesse pronta para ter. Eles continuaram com a rotina, com os jantares juntos, com os passeios aos sábados, com as histórias antes de dormir. A diferença estava nos pequenos gestos que agora aconteciam quando Melina não via. Um toque de mãos ao passar um pelo outro na cozinha. Um olhar demorado durante o café da manhã. Um beijo rápido antes de José sair para o trabalho. Melina, no entanto, não era tola. As crianças raramente são. Numa quinta-feira à noite, enquanto José lia para ela antes de dormir, a menina o interrompeu no meio da história. Papai, você gosta da Cami? José quase deixou o livro cair. Melina estava deitada, olhando para ele com aqueles olhos grandes e curiosos, esperando uma resposta honesta. Ele respirou fundo. Gosto. Muito. Por quê? Melina deu de ombros. Porque você fica diferente quando ela está aqui. Você sorri mais. E a Cami também fica diferente. Ela fica mais feliz. José fechou o livro, colocou-o sobre o criado mudo e ajeitou-se na cama para ficar de frente para a filha. E você? Como você se sente com isso? Melina pensou por um longo momento. Então disse, com aquela sinceridade brutal que só ela tinha. Eu gosto. A mamãe ia gostar também. José sentiu os olhos arderem. Por que você acha isso? Porque a mamãe sempre dizia que amor não acaba, que ele só fica guardado no coração, e que quando a gente ama alguém de verdade, a gente quer que essa pessoa seja feliz.
mesmo que a gente não esteja mais aqui. José puxou a filha para um abraço apertado. Melina retribuiu, aconchegando-se contra o peito dele. Você é muito esperta, sabia? Ele murmurou. Eu aprendi com a mamãe, Melina respondeu. E com a Cami também. Naquela noite, depois que Melina dormiu, José contou a conversa para Camila. Eles estavam na sala, sentados no sofá, e Camila ouviu tudo em silêncio. Quando ele terminou, ela tinha lágrimas nos olhos. Ela disse isso mesmo, que a Beatriz ia gostar? José acenou. Ela disse, e eu acho que ela está certa. A Beatriz sempre quis que eu fosse feliz. Sempre disse que se algo acontecesse com ela, eu não podia parar de viver. Eu nunca acreditei que conseguiria. Mas então você apareceu. Camila segurou a mão dele. José, eu não quero que você ache que precisa escolher entre a Beatriz e eu. Ela sempre vai fazer parte de você. Sempre vai fazer parte da Melina. E eu não quero mudar isso. Eu só quero estar aqui, do jeito que der. José beijou a testa dela. Você já está aqui. Você sempre esteve. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. O relacionamento entre José e Camila se solidificou de forma natural, sem pressa, sem pressão. Melina aceitou tudo com uma facilidade que surpreendeu os dois. Ela começou a chamar Camila de Cami-mãe em alguns momentos, o que fazia Camila corar e José sorrir. Eles se tornaram uma família de um jeito não convencional, mas genuíno. Uma família que honrava o passado enquanto construía o futuro. José mudou também. Passou a trabalhar menos horas, recusou viagens desnecessárias, delegou mais responsabilidades. Descobriu que podia ser um bom empresário sem sacrificar tudo pelo trabalho. Descobriu que ser presente valia mais do que qualquer contrato milionário. Descobriu que Melina se lembrava dos passeios no parque, das histórias antes de dormir, dos brigadeiros feitos juntos, mas não se lembrava das horas que ele passava trancado no escritório. Numa tarde de domingo, os três foram ao cemitério. Era algo que José evitara nos últimos meses, com medo de que Camila se sentisse desconfortável, com medo de que fosse estranho. Mas foi Camila quem sugeriu. A gente pode ir? Ela perguntou, com aquela suavidade que José aprendera a conhecer tão bem. Eu acho importante. Para a Melina, para você, para nós. José concordou, e os três foram. Melina levou flores que ela mesma escolhera numa floricultura próxima, margaridas brancas, que eram as favoritas de Beatriz. Quando chegaram ao túmulo, a menina colocou as flores com cuidado, depois sentou-se na grama e começou a falar, como se a mãe estivesse ali ouvindo. Oi, mamãe, eu trouxe o papai e a Cami. Você ia gostar da Cami. Ela é legal. Ela faz brigadeiro igual você, e ela me lê histórias, e ela faz o papai sorrir. O papai tá diferente agora. Ele tá mais em casa. A gente vai no parque, come pipoca, faz um monte de coisa junto. Eu ainda sinto sua falta, mamãe, toda hora. Mas eu tô bem. O papai também tá bem. E a Cami cuida da gente. José sentiu as lágrimas descerem pelo rosto. Camila segurou a mão dele, apertando com força. Eles ficaram ali por um tempo, em silêncio, apenas existindo naquele espaço entre o luto e a esperança, entre o que foi e o que poderia ser. Quando voltaram para casa, Melina pediu para fazer bolo. Camila concordou, e as duas foram para a cozinha, deixando José na sala. Ele ficou ali ouvindo as risadas vindo do outro cômodo, o som da batedeira, a música baixa que Camila colocara para tocar, e sentiu uma paz que não sentia há muito tempo, uma paz que vinha de saber que estava no lugar certo, que estava fazendo a coisa certa, que estava honrando a memória de Beatriz enquanto permitia que algo novo florescesse. Naquela noite, depois que Melina foi dormir, José e Camila ficaram na varanda novamente. Viraram um ritual deles, aqueles momentos roubados depois que a menina dormia, quando podiam apenas ser José e Camila, sem papéis, sem responsabilidades, apenas dois adultos tentando entender o que estavam construindo juntos. Você acha que a gente vai dar certo?
Camila perguntou, a cabeça encostada no ombro dele. José pensou por um momento. Então disse: eu acho que a gente já está dando certo. Todo dia que a Melina acorda feliz, todo dia que eu chego em casa e vocês duas estão aqui, todo dia que eu olho para você e sinto que estou onde deveria estar. A gente já deu certo, Camila. Ela ergueu a cabeça para olhar para ele. E se algo der errado? E se a gente estragar tudo? A gente vai cometer erros, José disse, passando a mão pelos cabelos dela. Vai ter dias ruins, vai ter discussões, vai ter momentos em que a gente não vai saber o que fazer, mas a gente resolve junto, do jeito que sempre resolvemos, com honestidade, com amor, com paciência. Camila sorriu. Quando você ficou tão sábio, quando percebi que estava desperdiçando a vida, quando percebi que tinha algo valioso bem na minha frente e quase deixei escapar. José puxou Camila para mais perto e ela aconchegou-se contra ele. Ficaram ali por horas, apenas observando a cidade, apenas sentindo a presença um do outro. E José soube, com uma certeza que não sentia há anos, que estava construindo algo sólido, algo real. Algo que valia cada segundo de medo, de dúvida, de vulnerabilidade. Na segunda-feira seguinte, José fez algo que vinha planejando há semanas. Chamou Camila para o escritório depois que Melina foi para a escola. Ela chegou hesitante, sem saber o que esperar. José estava nervoso, as mãos suadas, o coração acelerado. Não era uma reunião de negócios, era algo muito mais importante. Senta, ele pediu, e Camila obedeceu, curiosa. José respirou fundo. Camila, eu sei que a gente está junto há poucos meses. Eu sei que é cedo, mas eu também sei que quando algo é certo, a gente sente. E isso é certo. Você é certa. A gente é certo. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Camila arregalou os olhos. José, o que... Não é o que você está pensando. Ele disse rápido. Ainda não, mas é uma promessa. Ele abriu a caixa, revelando um anel delicado. Uma aliança simples de ouro branco. Isso é uma promessa de que eu estou aqui, de que eu não vou desistir, de que eu quero construir uma vida com você, do jeito certo, no tempo certo. Mas com certeza, Camila pegou o anel com mãos trêmulas. José, ela sussurrou, eu não sei o que dizer. Diz que você também quer, José pediu. Diz que a gente tem futuro. Diz que você acredita nisso tanto quanto eu. Camila olhou para ele, os olhos brilhando. Então sorriu, aquele sorriso que José amava, aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Eu acredito, ela disse. Eu acredito em nós. Eu acredito em tudo isso. José colocou o anel no dedo dela. Não era o anelar, era o dedo médio da mão direita, uma promessa, não um pedido, uma declaração de intenções. Um compromisso de que estavam juntos nisso, de que iam construir algo bonito, algo duradouro, algo que honrasse o passado enquanto abraçava o futuro. Eles se beijaram ali, no escritório, cercados por contratos e papéis, mas sentindo que nada daquilo importava. O que importava estava ali, entre eles, naquele anel, naquela promessa, naquele amor que crescia a cada dia. O mês de dezembro chegou trazendo consigo aquele calor úmido típico de São Paulo, as ruas enfeitadas com luzes de Natal, o movimento frenético das pessoas comprando presentes de última hora. José nunca fora muito de celebrações, especialmente depois que Beatriz partira. Os natais dos últimos 3 anos haviam sido silenciosos, quase fúnebres. Ele e Melina sentados à mesa grande demais, fingindo que estava tudo bem. Mas este ano era diferente. Este ano, pela primeira vez, José sentia vontade de celebrar. Sentia vontade de enfeitar a casa, de comprar uma árvore maior, de fazer ceias elaboradas. Sentia vontade de viver. Camila sugeriu que enfeitassem a casa juntos, os 3. Melina ficou radiante com a ideia, pulando de animação, enquanto arrancava das caixas as decorações que haviam ficado guardadas por anos. José observava as 2 mulheres da sua vida desembrulhando enfeites antigos, rindo quando encontravam algum bibelô esquisito, discutindo sobre onde cada coisa deveria ficar. Havia algo profundamente reconfortante naquela cena.
algo que preenchia os espaços vazios que José carregara por tanto tempo. Papai, olha! Melina gritou, segurando um enfeite de porcelana em formato de anjo. Era o favorito da mamãe. A gente pode colocar no topo da árvore? José pegou o enfeite com cuidado. Era delicado, antigo, um presente que Beatriz ganhara da avó quando ainda era criança. Ela sempre insistia em colocá-lo no lugar mais alto, dizendo que anjos deveriam estar acima de tudo, protegendo a casa. Claro que pode, ele disse, a voz embargada. Sua mãe ia adorar ver você colocando ele lá. Melina sorriu e correu para pegar o banquinho. Camila aproximou-se de José, tocando levemente o braço dele. Você está bem? Ela perguntou, baixinho. José acenou. Estou. Pela primeira vez em muito tempo, estou realmente bem. Quando Melina finalmente conseguiu colocar o anjo no topo da árvore, os três se afastaram para admirar o resultado. A árvore brilhava com luzes douradas, enfeites coloridos, e o anjo de porcelana no topo, observando tudo com serenidade. É perfeita, Camila disse. Completamente perfeita. José passou o braço ao redor da cintura dela, puxando-a para perto. Melina se aconchegou entre os dois, e os três ficaram ali, em silêncio, apenas absorvendo aquele momento. José sentiu algo se quebrar dentro dele, mas não de forma dolorosa. Era como se uma barragem antiga finalmente cedesse, liberando toda a emoção que ele guardara por anos. As lágrimas desceram pelo rosto dele, silenciosas, e Camila apertou a mão dele com força. Melina olhou para cima. Papai, por que você está chorando? José ajoelhou-se para ficar na altura da filha. Porque eu estou feliz, Mel. Muito feliz e também um pouco triste, porque sua mãe deveria estar aqui com a gente. Mas eu sei que ela está. De alguma forma, ela sempre está. Melina abraçou o pai com força. Eu também sinto isso, papai. Eu sinto que a mamãe está sempre aqui, principalmente quando a gente está junto. Camila se ajoelhou ao lado deles, e os três se abraçaram ali, no meio da sala, cercados por luzes de Natal e pela certeza de que, apesar de tudo, eles haviam encontrado um ao outro. Haviam encontrado uma forma de seguir em frente, sem esquecer o passado. Haviam encontrado um jeito de amar novamente. Na véspera de Natal, Camila preparou a ceia. Recusou qualquer ajuda de José, dizendo que queria fazer tudo do jeito dela, do jeito que aprendera com a mãe em Minas Gerais. A casa encheu-se de cheiros maravilhosos, pernil assando, farofa com frutas secas, arroz à grega, salpicão. José ficou na sala com Melina, montando um quebra-cabeça impossível de 1000 peças, que a menina ganhara de aniversário e nunca tivera paciência para terminar. Mas hoje era diferente. Hoje eles tinham tempo. Hoje não havia pressa. Quando a ceia ficou pronta, os três se sentaram à mesa. José olhou ao redor para a comida farta, para a árvore brilhando no canto da sala, para Melina sorrindo, para Camila servindo as travessas com aquele cuidado que ela tinha com tudo. E sentiu uma gratidão tão profunda que doía. Gratidão por ter sobrevivido à dor. Gratidão por ter encontrado Camila. Gratidão por Melina ser tão forte, tão incrível, tão cheia de amor, apesar de tudo. Antes de começarmos a comer, posso dizer uma coisa? José pediu. Melina e Camila olharam para ele curiosas. Eu só quero agradecer. Agradecer por vocês duas estarem aqui. Por fazerem dessa casa um lar de novo, por me ensinarem que é possível recomeçar, por me mostrarem que amor não acaba, apenas se transforma. E ele levantou a taça de vinho. A família, a nossa família. Camila levantou a taça dela, os olhos marejados. A família. Melina levantou o copo de suco de uva. A família, nós três e a mamãe também. José sorriu. E a mamãe também. Eles brindaram, e José sentiu como se Beatriz estivesse ali de alguma forma, sorrindo para eles, feliz por vê-los felizes, feliz por saber que José finalmente conseguira seguir em frente, feliz por saber que Melina estava cercada de amor, feliz por saber que ele não desistira de viver.
Depois da ceia, trocaram presentes. José dera a Melina uma bicicleta nova, vermelha como ela sempre quis. A menina gritou de alegria, abraçou o pai com força e depois abraçou Camila também. Para Camila, José escolhera algo especial, uma corrente delicada de ouro com um pingente em formato de chave. Quando ela abriu a caixinha, olhou para ele sem entender. É a chave desta casa, José explicou. Porque você não é visita, você não é funcionária, você é parte desta família e eu quero que você saiba que este é o seu lar também. Sempre será. Camila não conseguiu segurar as lágrimas. José, ela sussurrou, eu não sei nem o que dizer. Diz que você vai ficar, diz que a gente tem futuro, diz que você me ama tanto quanto eu te amo. Camila sorriu através das lágrimas. Eu te amo tanto e eu vou ficar para sempre, se você me deixar. Para sempre parece pouco, José disse, e a beijou, enquanto Melina fingia fazer careta, mas secretamente adorava ver os dois juntos. Naquela noite, depois que Melina dormiu exausta de tanta emoção, José e Camila ficaram na varanda, como sempre faziam. O céu estava estrelado, algo raro em São Paulo, e eles ficaram ali, de mãos dadas, apenas existindo naquele momento perfeito. Você acha que a Beatriz aprovaria? Camila perguntou, a voz baixa. Não sobre nós, mas sobre como você está agora. Sobre como a Melina está. José pensou por um longo momento, então disse, eu acho que ela ficaria orgulhosa. Orgulhosa de mim por não ter desistido. Orgulhosa da Melina por ser tão forte. Orgulhosa de você por ter salvado a gente quando nem sabíamos que precisávamos ser salvos. Camila encostou a cabeça no ombro dele. Vocês também me salvaram. Vocês me deram uma família, me deram um propósito, me deram amor. Eu também estava perdida, José, e vocês me encontraram. José beijou o topo da cabeça dela. Então a gente se salvou mutuamente, e agora a gente constrói algo novo, algo nosso. Eles ficaram ali até tarde, conversando sobre planos para o futuro, sobre viagens que queriam fazer com Melina, sobre expandir a família, talvez, se fosse o momento certo, sobre envelhecer juntos, sobre todos os pequenos e grandes momentos que ainda vivenciariam. E José percebeu que, pela primeira vez desde que Beatriz partira, ele conseguia pensar no futuro sem medo. Conseguia imaginar anos pela frente, não como algo a ser sobrevivido, mas como algo a ser vivido plenamente, intensamente, com amor. Quando finalmente entraram, a casa estava silenciosa. José parou na porta do quarto de Melina, como sempre fazia, apenas para ter certeza de que ela estava bem. A menina dormia tranquila, abraçada ao ursinho, um sorriso pequeno no rosto. Ele entrou silenciosamente, ajeitou o cobertor, beijou a testa dela. Te amo, pequena, ele sussurrou. Você e a Cami são o melhor presente que eu poderia ter. Quando saiu do quarto, Camila estava esperando no corredor. Ela estendeu a mão e José a pegou. Juntos, foram para o quarto deles. Não havia mais dúvidas. Não havia mais medo. Havia apenas a certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar. Juntos, como família. Como amor que se reconstrói nas cinzas do que foi perdido. Como vida que insiste em continuar, em florescer, em ser bela, apesar de tudo. José deitou-se ao lado de Camila, puxou-a para perto e, pela primeira vez em 3 anos, dormiu a noite inteira sem acordar assustado, sem sentir o peso esmagador da solidão. Dormiu tranquilo, porque sabia que quando acordasse, ela estaria ali. Melina estaria ali. Sua família estaria ali. E isso era tudo. Era mais do que ele jamais ousara esperar. Era perfeito. Do lado de fora, a cidade continuava viva, pulsante, indiferente. Mas dentro daquele apartamento em Moema, dentro daquele lar reconstruído com amor e paciência, 3 corações batiam no mesmo ritmo. 3 vidas se entrelaçavam de forma definitiva. 3 almas encontravam paz. E amor,
Aquele amor que José pensara ter perdido para sempre florescia novamente, diferente, mas igualmente verdadeiro, igualmente profundo, igualmente capaz de curar até as feridas mais antigas. Era Natal, era recomeço, era família, era amor. E era apenas o começo de tudo que ainda viveriam juntos.